Com 94 anos de vida e mais de 7 décadas dedicadas aos investimentos, aprendi uma lição valiosa: a sabedoria não está na complexidade, mas na simplicidade. E é justamente essa simplicidade que a maioria ignora por achar que algo tão direto não pode ser eficaz. No entanto, é essa mesma simplicidade que me guiou por todos esses anos e que agora se confirma diante do colapso do mercado de criptomoedas. Mais de $1 trilhão evaporaram em poucas semanas. Não é surpresa para mim. É a validação de tudo que sempre defendi. Deixe-me ser claro desde o início: não sinto satisfação ao ver pessoas perdendo dinheiro. Não comemoro quando investidores sofrem prejuízos. Não me sinto vingado quando a especulação desaba. O que sinto é uma profunda tristeza. Tristeza por milhões terem ignorado os princípios básicos dos investimentos. Tristeza por terem apostado em ativos que não produzem nada, esperando apenas que alguém pagasse mais caro no futuro. Tristeza por terem aprendido da pior forma lições que poderiam ter sido evitadas, porque tudo o que está acontecendo com as criptomoedas era previsível. Não o momento exato, não o gatilho específico, mas o desfecho inevitável quando a especulação substitui o investimento sério. Os números são assustadores. O Bitcoin despencou de 126 mil para menos de 90 mil dólares, uma queda de 30% em poucas semanas. O Ethereum recuou 36%. O mercado inteiro perdeu mais de $1 trilhão em valor. Em apenas 24 horas, 2 bilhões em posições alavancadas foram liquidadas. Quase 400 mil traders foram varridos do mercado. Pessoas que pegaram empréstimos para comprar cripto, que usaram a alavancagem para ampliar suas apostas, que se convenceram de que aquilo era o futuro do dinheiro. Agora, elas se foram. Seu capital se foi. E para muitos foi-se muito mais do que isso. Dinheiro que deveria garantir a aposentadoria, a educação dos filhos ou o pagamento da casa própria. Dinheiro que não podiam perder. E agora perderam. Isso é o que acontece quando a especulação vira mania. Quando as pessoas param de perguntar qual é o valor real de um ativo e passam a se questionar apenas quanto alguém estará disposto a pagar por ele. Quando a análise tradicional é descartada como ultrapassada, como se as regras antigas não valessem mais para os novos tempos. Quando todos conhecem alguém que enriqueceu e não querem ficar de fora. Esse padrão se repete ao longo da história. E sempre termina da mesma forma: os primeiros a entrar ganham, os últimos perdem, e os que estão no meio se iludem achando que chegaram cedo quando, na verdade, já é tarde demais. Durante anos, fui criticado por minha posição sobre as criptomoedas. Diziam que eu era velho demais para entender a tecnologia, que estava preso ao passado, que o blockchain era revolucionário e eu estava perdendo a chance. Que o Bitcoin era o novo ouro digital e eu era tolo por não ter nenhum. Que as criptomoedas substituiriam o dólar e eu seria desmentido. Os críticos eram barulhentos, confiantes, absolutamente certos de que eu não entendia nada. Agora, com o mercado perdendo $1 trilhão, com especuladores alavancados sendo liquidados e os verdadeiros crentes vendo suas carteiras desmoronarem, talvez alguns comecem a entender o que sempre afirmei. Vou explicar minha filosofia, aquela que me orientou por 70 anos, que as criptomoedas violam em todos os aspectos. A mesma filosofia que este colapso confirma ser tão relevante hoje quanto era quando comecei a investir nos anos 1940. A base do meu método é simples: invista em ativos produtivos. Ativos que geram valor real, ativos que produzem fluxo de caixa. Ativos que terão valor independentemente do que os outros pensam. Uma fazenda produz alimentos. Um imóvel alugado gera renda. Uma empresa gera lucros. Esses são ativos produtivos. Eles têm valor intrínseco, que existe independentemente do humor do mercado. Você pode calcular seu valor com base no que produzem. E se comprá-los por um preço abaixo desse valor, ganhará dinheiro com o tempo, à medida que esse valor se realizar. As criptomoedas não produzem nada. O Bitcoin não gera fluxo de caixa. Não paga dividendos. Não cria produtos ou serviços. Seu único valor é o que alguém está disposto a pagar por ele. Isso não é investimento. É especulação. E a especulação é um jogo em que os primeiros participantes lucram às custas dos últimos. É uma transferência de riqueza, não uma criação de riqueza. E eventualmente, quando não há mais quem compre por preços mais altos, o jogo acaba. E os que ficam com os ativos no fim perdem tudo. É exatamente isso que estamos vendo agora. Durante anos, os preços das criptomoedas subiram porque sempre havia uma nova onda de compradores. Primeiro foram os entusiastas da tecnologia, que acreditavam na visão de um dinheiro descentralizado. Depois vieram os especuladores, que viam os preços subindo e queriam entrar na onda.
Em seguida, as instituições pressionadas a oferecer produtos de cripto aos clientes. E por fim, as empresas que colocaram Bitcoin em seus balanços. Cada nova onda empurrava os preços para cima e atraía a próxima. Todos se convenceram de que isso duraria para sempre. Mas não podia. Em algum momento os compradores acabam. Em algum momento as pessoas começam a se perguntar o que realmente possuem. Em algum momento alguém quer realizar lucros e percebe que vender exige encontrar alguém disposto a pagar mais. Quando a pressão vendedora supera a compradora, os preços caem. E quando caem, as posições alavancadas são liquidadas. E quando as liquidações aceleram, os preços despencam ainda mais. O ciclo se alimenta até que $1 trilhão em valor de mercado desapareça e centenas de milhares de traders sejam eliminados. Já vi esse padrão se repetir inúmeras vezes ao longo da minha carreira. Nos anos 1960, os investidores se apaixonaram por conglomerados. Empresas que compravam outras empresas e prometiam sinergias que nunca se materializavam. As ações eram negociadas a múltiplos exorbitantes. Todos queriam ter. Depois, as fraudes contábeis foram expostas e os papéis despencaram. Nos anos 1970, foram as ações da Nifty 50 negociadas a 50, 70 ou até 100 vezes os lucros, porque todos acreditavam que cresceriam para sempre. Não cresceram. As ações caíram e a maioria nunca se recuperou. No final dos anos 1990, foram as .com. Empresas sem receitas, sem lucros, às vezes sem nem mesmo um plano de negócios real. Apenas um site e um sonho. Abriram capital com valuations de bilhões. Todos diziam que a internet mudava tudo, que as métricas antigas não valiam mais, que era preciso entrar ou ficar de fora do futuro. O Nasdaq foi de 1.500 para mais de 5.000 pontos e depois caiu para 1.200. Uma queda de 78%. Trilhões em riqueza evaporaram. A maioria dessas empresas virou pó. Nos anos 2000 foi o mercado imobiliário. Todos sabiam que os preços dos imóveis não podiam cair nacionalmente. Todos acreditavam que ser proprietário era o caminho para a riqueza. Todos pegaram empréstimos para comprar o máximo que conseguiam. E então, narrativas desmoronando. Os mesmos gurus que prometiam a lua agora tentam justificar a queda com teorias mirabolantes. É só uma correção saudável, dizem. O ciclo ainda não acabou. Mas o ciclo não é um deus ex-machina que salva os investidores. É apenas a sequência natural de uma bolha que estourou. E é aí que a verdadeira lição aparece. O mercado não perdoa quem ignora os princípios básicos. Quando a euforia domina, até os mais céticos começam a duvidar de si mesmos. Desta vez é diferente, repetem como um mantra, como se as leis da gravidade financeira tivessem sido suspensas. Mas não foram. Nunca são. O que sobe demais cai. O que é construído sobre areia desmorona. E o que não tem valor intrínseco, não tem onde se apoiar quando a maré vira. O sexto princípio da minha filosofia é simples: não confunda sorte com habilidade. Muitos dos que enriqueceram com cripto não o fizeram por serem gênios, fizeram-no por estarem no lugar certo, na hora certa, e por terem coragem, ou imprudência, de apostar tudo em um ativo volátil. Mas sorte não se repete. E quando a maré recua, são os mesmos que ficam-nos na praia, sem entender por que o dinheiro que parecia infinito agora sumiu. Veja os casos dos criptomilionários que viraram celebridades. Alguns venderam no topo, sim, mas a maioria não. A maioria ficou acreditando que a festa nunca acabaria. E quando acabou, descobriram que riqueza digital não paga contas reais. Que um NFT de macaco entediado não vale nada quando ninguém mais quer comprá-lo. Que um token sem utilidade é apenas um número em uma tela, um castelo de cartas esperando o próximo vento. O sétimo princípio é ainda mais básico: não invista em algo que você não pode perder. E não me refiro apenas ao dinheiro, refiro-me à paz de espírito, ao sono tranquilo, à capacidade de olhar para o futuro sem ansiedade. Cripto não oferece isso. É um cassino disfarçado de revolução financeira. Um jogo onde as regras mudam a cada dia, onde os vencedores de hoje podem ser os perdedores de amanhã, e onde a única certeza é a volatilidade. Quando você compra Bitcoin a $69.000 e ele cai para $20.000, você não está comprando a queda. Você está torcendo para que o próximo otário pague mais do que você pagou. Isso não é investimento. É especulação pura, um jogo de soma zero onde alguém sempre perde. E se você não sabe quem é o otário na mesa, é porque é você. O oitavo princípio é o mais difícil de seguir. Aceite que você não sabe tudo. Que o futuro é incerto. Que até os especialistas estão apenas adivinhando. Os defensores das criptomoedas dirão que estou preso ao passado, que não entendo a disrupção, que resisto à mudança.
Mas eu não resisto à mudança, resisto à ilusão. Resisto à ideia de que algo sem valor intrínseco pode valer trilhões só porque as pessoas acreditam nisso. Resisto à noção de que a escassez artificial cria riqueza real. O dinheiro, no fim das contas, é uma convenção social. Mas não é uma convenção arbitrária. Ele precisa representar algo tangível: trabalho, produção, utilidade. Cripto não representa nada disso. É apenas um espelho que reflete a ganância e o medo humanos, amplificando-os até o ponto da loucura. Então, quando você ouvir alguém dizendo que desta vez é diferente, lembre-se das tulipas holandesas, das ações da internet, dos imóveis em 2008, e agora das criptomoedas. A história não se repete, mas rima. E a rima desta vez é a mesma de sempre: um conto de avareza, ilusão e, no final, arrependimento. Assetizar collapsing. Gold is a safe haven. Bitcoin is a speculative bet. Third, I've said that cryptocurrency is not an inflation hedge. Inflation has been running hot for years, and Bitcoin has gone from $60 to $20. If it were truly a hedge, it would have held its value or appreciated. Instead, it moved in lockstep with risk assets, fall when stocks fell, rising when they rose. That's not a hedge. That's a leveraged bet on liquidity and sentiment momentum. And when liquidity dries up, sentiment momentum turns, and the bet unwinds, the losses are brutal. The crash also exposes the fragility of the entire crypto ecosystem. Exchanges collapse. Lenders freeze withdrawals. Stablecoins depig. Projects vanish overnight. This is the mature financial system. It is a house of cards built on code, hype, and leverage. And when the wind blows, the whole thing trembles. Meanwhile the businesses on Coca-Cola, Apple, Burlington Northern, don't freeze withdrawals. They don't depig. They don't vanish. They keep selling products, pay dividends, and growing. That's resilience. That's real value. People ask me if I regret not buying Bitcoin when it was cheap. The answer is no. Because I didn't understand it then, and I don't understand it now. And if you don't understand something, you should tell on it. That's not prudence, it's common sense. The best investments are the ones you can explain to a year old. Can you explain why Bitcoin should be worth $100? Or why Ethereum is the future of finance? If the answer is a string of buzzwords, decentralization, Web3, smart contracts, then you don't really understand it either. And if you don't understand it, you're not investing. You're gambling. The final lesson from this crash is about humility. The crypto bulls were convinced they had cracked the code. They thought they were the smartest masma people in the room. They dismissed skeptics as bullwormers who didn't get it, but markets have a way of humbling everyone. No one is too smart to lose money. No narrative is too compelling to be wrong. And no asset is too big to fail. The people who survive in this business are the ones who admit they don't know everything. Who stick to what they understand. Who avoid the hype, the FOMO, the get-rich-quick schemes. Who focus on the long term, not the next pump. So where does that leave us? The crypto market might recover. It might not. It might evolve into something useful. Or it might fade into obscurity. I don't know, and I don't need to know. Because my approach doesn't depend on the fate of Bitcoin. It depends on owning productive assets that generate cash, that serve real needs, that compound value over time. That's how wealth is built, not by chasing the next big thing, but by owning the things that last. And if you take one thing from this, let it be this. The next time someone tells you this time is different, ask them one question. What is it worth? If they can't answer, walk away. Because in the end, investing is about being right. It is about being right for the right reasons. And the right reason is always the same, value. E o que o colapso do cripto revela é a verdade nua e crua. Ativos que não produzem nada, que não geram fluxo de caixa, que não resolvem problemas reais, não têm valor duradouro. Eles são castelos de areia construídos sobre promessas vazias, e quando a maré baixa, o que sobra é apenas a ilusão desfeita. O mercado de criptomoedas não quebrou por acaso. Quebrou porque violou as leis mais básicas da economia. Não há almoço grátis. Não há riqueza sem trabalho. Não há valor sem utilidade. E quando você ignora essas verdades, o mercado, mais cedo ou mais tarde, cobra seu preço. Não é uma questão de se, mas de quando.
E agora o quando chegou. Mas aqui está o que realmente importa. O que você faz com essa lição? Porque o colapso não é o fim da história. É apenas o capítulo mais recente de uma narrativa que se repete há séculos. Sempre haverá algo novo, algo brilhante, algo que promete revolucionar tudo. Sempre haverá quem diga que as regras antigas não se aplicam mais. E sempre haverá quem perca tudo acreditando nisso. A diferença entre os que constroem riqueza e os que a destroem está em uma palavra: disciplina. Disciplina para ignorar o barulho. Disciplina para resistir à tentação do fácil. Disciplina para se ater ao que funciona, mesmo quando todos ao seu redor estão correndo atrás do último modismo. Porque no fim das contas, o mercado não recompensa os espertos. Recompensa os pacientes. Recompensa os que entendem que riqueza não é um sprint, mas uma maratona. E se você ainda duvida, pergunte a si mesmo: quantas vezes você já viu um ativo especulativo se recuperar apenas para cair de novo? Quantas vezes as mesmas pessoas que perderam tudo na última bolha estão de volta, prometendo que desta vez será diferente? A história não se repete, mas rima. E a rima é sempre a mesma: euforia, colapso, arrependimento. Então, o que fazer agora? Primeiro, reconheça que o dinheiro que você perdeu em cripto não era um investimento. Era uma aposta. E apostas, mais cedo ou mais tarde, acabam mal. Segundo, não tente recuperar suas perdas dobrando a aposta. Isso é como tentar apagar fogo com gasolina. Terceiro, olhe para o que realmente importa. Ativos que geram renda, que têm valor intrínseco, que resistem ao teste do tempo. Porque no final, o mercado sempre separa o joio do trigo. Sempre. E os ativos que sobrevivem não são os mais empolgantes, nem os mais comentados nas redes sociais. São os que produzem, os que entregam, os que resistem. São os que, quando você os segura por décadas, não apenas preservam seu dinheiro, mas o multiplicam. Então, da próxima vez que alguém lhe oferecer uma oportunidade única, pergunte-se: isso gera caixa? Isso resolve um problema real? Isso tem valor além do que as pessoas estão dispostas a pagar hoje? Se a resposta for não, não é um investimento. É uma armadilha. E se você seguir esse princípio, se você se ater ao que é real, ao que é sólido, ao que é comprovado, você não apenas evitará os erros que milhões estão cometendo agora. Você construirá algo que dura. Algo que não depende de hype, de modismos ou de sorte. Algo que, no fim das contas, é a única coisa que realmente importa: riqueza verdadeira.